Vencedores e perdedores do GP da Holanda de 2025. A corrida que ninguém tava dando nada, inclusive foi muito engraçado porque nos comentários dos vídeos que eu fiz do pós-corrida, seja o vencedores e perdedores em formato de short, seja o vídeo de melhores reações da corrida, teve muita gente nos comentários falando: ah, eu saí da corrida na metade, eu parei de ver na metade, e simplesmente perdeu o que foi ali o final, uma das melhores corridas que a gente teve na temporada até aqui. Foi simplesmente absurdo aquele final. E por conta dele, por conta desse final especificamente, a gente teve muitas histórias sendo modificadas que mudaram os cenários de vencedores e perdedores. Se não fosse esse terço final da corrida, muitas das coisas que eu vou falar aqui no Vencedores e Perdedores seria completamente diferente. E também é muito importante ressaltar um outro detalhe, antes da gente começar esse vídeo. Hoje é aniversário do maior clube da história desse país, por isso eu tô com a camisa do centenário aqui. É 115 anos, mas não tem camisa de 115, vamos com a camisa do centenário mesmo. Dito isso, bora agora sim ver os vencedores e perdedores do GP da Holanda de 2025. Vencedor, Oscar Piastri. No vídeo de previsões, eu tinha falado pra vocês que eu tava sentindo alguma coisa lá dentro de mim que tava apontando para um bom final de semana do Piastri. E chega nos treinos livres, ele começa perdendo. Ele fica atrás do Norris no TL1, TL2, TL3, mas claro, TL não quer dizer nada, o que importa é a classificação. No Q1, ele fica atrás do Norris. No Q2, ele fica atrás do Norris. E no Q3, onde de fato importa, ele vai lá e faz uma volta espetacular para conseguir ficar na frente do Norris. E Zandvoort é uma pista extremamente difícil de ultrapassar. E como a gente já viu, carros que são muito próximos é mais difícil ainda de ultrapassar. Então, qual dos dois conseguisse sair na frente ia ter vantagem gigantesca até o final da corrida. Depois da primeira volta, depois da largada, quero dizer, quando o Piastri sai na frente, ele larga melhor e se mantém na dianteira da corrida, pra mim já tinha sido decidido ali que ele ia ganhar a prova e que o Norris ia terminar em segundo lugar. Não ia ter muita diferença em relação a isso, porque é muito difícil ultrapassar em Zandvoort, como eu falei, carros iguais fica muito mais difícil ainda, e a não ser que tivesse um desastre, uma mudança gigantesca na direção da corrida, como foi na própria Hungria, que depois de pararem o Piastri, eles percebem que a estratégia de uma parada é melhor e fazem isso com o Norris, e por conta disso o Norris vence a prova. Se não fosse por um desastre, assim, pensando na corrida do Piastri como foi na Hungria, ele terminaria na frente. E teve um desastre, só que esse desastre foi no companheiro de equipe dele, que abandonou por conta de um problema de motor, um abandono de motor que fazia muito tempo que um motor assim confiável de uma equipe de ponta não cedia, não deixava o piloto na mão dessa forma. E por conta disso agora o Piastri abre 34 pontos no campeonato mundial. Faltando 9 corridas pro fim. É uma diferença absurda. Eu acho que esse talvez seja o maior vencedor que o Piastri tenha, né? De todos os vencedores que a gente trouxe até aqui. Porque a gente tá falando de um cenário que ele já é praticamente campeão do mundo. O Piastri viu o título cair no colo dele. É só ele fazer o arroz com feijão até o final do ano que o título é dele. E antes até de discutir isso um pouco mais, senão eu vou entrar muito no campo do Norris, a gente já pula pro próximo aqui então. Perdedor, Lando Norris. E já falando do Lando Norris, continuando a conversa, o Norris precisa fazer o impossível para conseguir vencer esse campeonato mundial agora. Não que seja de fato impossível, não é bem impossível, mas é possível que aconteça. Dessas 9 corridas que faltam, ele precisa vencer 5 delas. Se dessas 9 corridas que faltam, ele vencer 5, ele consegue recuperar 5 seguidas, né, no caso. Ele precisa vencer 5 seguidas para recuperar a liderança do campeonato mundial. Cada vitória que o Piastri tiver no meio dessas 5 vitórias seguidas só aumenta a diferença. Então, o Norris precisa emplacar 5 vitórias seguidas para conseguir passar o Piastri. Ele vencer 4, ele fica ainda alguns pontos atrás do Piastri, ele não passa, ele precisa vencer 5. Então é um cenário extremamente difícil. Nem ano passado, quando ele precisava embalar várias vitórias seguidas, já tendo o melhor carro que a Red Bull, ele conseguiu fazer isso. Eu acredito que seja muito difícil dele conseguir fazer isso agora com o Piastri, já que o Piastri mostrou ser um piloto de alto nível, um piloto que, tipo, mesmo que o Norris vença mais corridas que ele numa temporada, uma ou outra ele vai vencer. E o Piastri, se conseguir vencer 2, 3 nas próximas 6, 7, já é o suficiente para ele conseguir embalar o título mundial e impedir o Norris de ser campeão. Ele só precisa fazer o arroz com feijão. Claro que vencer uma corrida não é fazer o arroz com feijão, considerando que o companheiro de equipe dele também tem um carro para vencer corridas, mas ele só precisa tentar impedir o Norris de vencer todas as próximas corridas. Se ele conseguir vencer 1, 2 no meio desse bolo todo, ele praticamente já bota a mão no título. Então, cara, a situação do Norris, não por culpa dele, por culpa de um motor que deixa ele na mão, naipe Mercedes em 2016, lá no GP da Malásia, que o motor deixa o Hamilton na mão e, eventualmente, por conta da perda daqueles pontos, ele perde o Mundial.
O Mundial do Norris foi por água abaixo. E ele sabe disso, por isso que ele ficou lá sentado na grama pensativo. Porque ele sabe o que acabou de acontecer e que o título praticamente caiu na mão do Piastri dessa forma. Agora, quem com certeza não se importou nem um pouco com isso, quem não tava nem aí pra isso, é o nosso próximo vencedor, Isack Hadjar. A verdade tem que ser dita. Se eu tivesse feito vídeo de ranqueando os novatos, né, falando qual novato é o melhor da temporada, se eu tivesse feito esse vídeo hoje, a minha resposta seria diferente. Agora sim eu botaria Isack Hadjar. Porque nas 3 corridas antes da pausa de agosto, ele não vinha muito bem. E até o argumento que eu uso no vídeo pra falar do porquê eu coloco o Bortoleto em primeiro e o Hadjar em segundo lugar. Só que agora, depois do GP da Holanda, não tem como não colocar o Hadjar em primeiro lugar. Porque, apesar de sim, a sorte ter ajudado ele a subir no pódio, se não fosse o abandono do Lando Norris, ele não teria pego esse P3, ele ainda assim estava P4. Ele se classificou em P4 e ficou em P4 a corrida inteira. Ele estava lá pilotando. Não foi um acaso, não foi um azar. Ele estava na 4ª colocação. No começo da corrida, ele se defendeu a corrida inteira muito bem. E depois, no final da corrida, ele conseguiu abrir para o Russell. O Russell não conseguiu alcançar ele. Então ele, numa Racing Bulls, conseguiu abrir para uma Mercedes e se mantém em P4. Foi uma corrida sensacional do Hadjar, no caso o P3, né, que foi depois do abandono do Norris já. Foi uma corrida sensacional do Hadjar, uma corrida absurda, uma corrida espetacular do Isack, não tem muito mais o que dizer. E gerou até uma fala muito curiosa do próprio Fernando Alonso, dizendo que se o Verstappen tivesse nessa Racing Bulls, ele estaria disputando o título mundial, o que é muito curioso. O argumento que ele usa principalmente é de que o Tsunoda estava tendo bons resultados lá, o Hadjar tá fazendo esse começo de ano incrível, esse começo de ano não, né, esse ano de estreia incrível lá também, agora pegando esse pódio, querendo dizer que o carro tá mais equilibrado que a Red Bull. Não sei o quanto disso é verdade, o quanto é disso é só o Alonso sendo Alonso, né, a gente conhece a peça, mas eles proporcionaram um carro bom o suficiente para que o Hadjar mostrasse a habilidade dele. E claro que o Hadjar tem um carro que o Bortoleto não tem para mostrar esse nível. O Bortoleto talvez estivesse no mesmo carro, poderia ter feito corridas dessa mesma forma, mas isso a gente não tem como saber. A gente tem que se basear no que a gente é capaz de ver. E a corrida que o Hadjar teve agora na Holanda foi uma corrida de altíssimo nível. Foi uma corrida que você não diria que ele é um novato, que você não diria que... Cara, é muito insano você pegar, né, pega o começo do ano, o GP da Austrália lá, no momento que ele bate na volta de apresentação e abandona a corrida. Pega naquele momento e fala pra alguém, cara, o Hadjar vai pegar um pódio porque ele mereceu, e não por sorte, não porque o caos chegou ali, porque ele se classificou em 4º e mereceu terminar em 3º. A pessoa vai te chamar de louco, tá ligado? Por isso que eu digo, esse ano e essa corrida do Hadjar, espetaculares. Que vencedor que ele foi aqui, meus amigos. E eu devia ter colocado, na verdade, ele como perdedor, falando a verdade, porque essa P3 dele, esse pódio dele, provavelmente vai fazer ele ser rebaixado pra Red Bull, né? Ele vai sofrer as consequências de ter pego um pódio e, infelizmente, vai sofrer e ser rebaixado para a Red Bull Racing depois de ter conquistado esse pódio. Mas é isso aí. Provavelmente o Hadjar conseguiu o rebaixamento dele. Ele conquistou o sonho de todo piloto da Red Bull ser rebaixado para a Red Bull. Perdedor, Lewis Hamilton. Pra falar a verdade, ainda vai ter outro perdedor relacionado à Ferrari, mas vocês vão entender melhor quando chegar lá, claro, o que eu tô querendo dizer. Agora eu queria falar especificamente do Hamilton, porque ele parecia que estava vindo num bom final de semana. Não parecia, ele estava vindo num bom final de semana. Ele batalhou com o Leclerc durante toda a classificação. No Q1 e no Q2, ele ficou na frente. No Q3, o que importava de fato, ele acaba ficando atrás. Mas ele estava próximo, ele não se classificou longe. Foi pouco mais de um décimo. Ele estava uma posição atrás, na pista ali mesmo. Ele estava andando bem, ele estava com um ritmo bom, considerando o nível que o carro da Ferrari estava apresentando nesse final de semana e o que ele poderia entregar. Ele tava fazendo uma boa corrida, ele tava realmente numa boa prova, especialmente depois das corridas deploráveis que ele teve ali antes da pausa de agosto. E no meio da prova acontece isso, dele rodando ali, começa aqueles pingos, eu não sei o quanto a chuva teve influência de fato nisso, mas que ele roda e enfia o carro no muro, sozinho. Não foi uma batida, não foi uma distração, não, foi por culpa dele. Tá complicado, a verdade é essa, a verdade é que o Hamilton não tá bem em 2025, mas um dos grandes pontos pra mim é: o Hamilton, ele não é mais aquele mesmo Hamilton, obviamente, do passado. Se você pegava aquele Hamilton no começo dele na Fórmula 1, você podia botar ele com qualquer merda que ele ia arrancar, que ele ia fazer um trabalho absurdo. Você podia botar ele em qualquer carro merda que ele ia fazer um trabalho insano de absurdo. E ele provou isso, ele pilotou umas McLaren bem bomba no começo da carreira dele, e ainda assim venceu corridas com elas. O Hamilton, no começo da carreira, você podia colocar ele em qualquer lugar que ele ia destruir. Só que agora, ele não é mais aquele mesmo Hamilton. A gente tá falando de um Hamilton que passou mais de 10 anos na mesma equipe, que se moldou em volta dele, que
Conforme foi envelhecendo, ele também foi se acostumando com o ambiente funcionando ao seu redor. E quando ele chega numa Ferrari, ele chega num espaço completamente diferente desse. Ele não tem mais um ambiente que funciona ao seu redor. Ele não tem mais um ambiente propiciado pra ele. Ele precisa de muito mais gatilhos, muito mais alavancas sendo puxadas pra ele conseguir chegar naquele mesmo nível que a gente viu no ano passado mesmo, que ele venceu 2 corridas, que ele teve aquela prova sensacional em Las Vegas, que ele não venceu, mas chegou em segundo lugar, largando do fundo. Ano passado é a prova de que o Hamilton ainda existe, aquele Hamilton que a gente conhece. Só que ele precisa de muito mais coisas funcionando a favor dele do que antigamente. E chegando num ambiente completamente novo, diferente do que ele tá acostumado, não vai conseguir achar isso da mesma maneira, não vai funcionar da mesma maneira que era na Mercedes. Ele ainda pode voltar? Eu ainda acredito que ele pode voltar, mas é muito difícil e ele precisa de um ambiente que funcione à volta dele da mesma forma que funcionava antes. Ele precisa de muito mais alavancas sendo puxadas pro lado dele do que antigamente. E por isso que eu acho que não é errado dizer que pelo menos agora, em 2025, ele tá lavado. Vamos ver em 2026, é o último voto de confiança que vai ter, né? Também é porque o contrato dele acaba no final da temporada de 2026. Se ele consegue recuperar isso, se ele consegue se reencontrar. Vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas esse ano aqui do Hamilton, e mais uma vez nessa corrida, tão realmente complicados. Vencedor, Oliver Bearman. Diferente do caso do Hadjar, que esteve lá na frente, muito por conta do mérito do braço, o Bearman largou lá do fundo do pelotão, né? Largou lá na 19ª colocação. Mas ainda assim, ele conseguiu terminar a corrida em 6º lugar. Foi uma corridaça espetacular do Oliver Bearman. Foi uma baita de uma prova do Bearman. Só que no caso dele, ele contou muito com a sorte dos safety cars. Os safety cars, o timing certo das paradas dele com a entrada dos safety cars, as bandeiras amarelas, foram perfeitos para que o Bearman conseguisse ir ganhando posições. Foi se aproveitando de que é uma pista muito difícil de ultrapassar para ir ganhando essas posições e conseguir se manter na 6ª colocação. De novo, ele não fez grandes ultrapassagens, ele não escalou o pelotão, ele realmente se beneficiou muito bem em grande estratégia da própria Sauber, não, a Sauber vai estar no outro lado da lista, da própria Haas, de maximizar uma corrida que estava longe deles pontuarem. A Haas não tinha carro para pontuar hoje. A Haas definitivamente não tinha carro para pontuar hoje, mas por conta de pit stops feitos na hora certa, se beneficiando ali da entrada dos safety cars, eles foram ganhando as posições, e por ser uma pista muito difícil de ultrapassar, especialmente o safety car no finalzinho ali, permitiram com que o Bearman terminasse numa grande colocação e trouxesse pontinhos importantes para casa, para a Haas ali, para pelo menos não terminar em último lugar, se afastar cada vez mais da Alpine e não terminar em último lugar no Mundial de Construtores. Então, um grande final de semana do Bearman, com grande ajuda da Haas, contou com grande ajuda da sorte também, para terminar ali e terminar como um vencedor nessa corrida. Perdedor, Kimi Antonelli. Esse daqui, ele é alérgico a pistas europeias, é oficial, tá confirmado. Eu já falei no vídeo de reação ontem, a próxima corrida é Monza, ele vai mal, e depois de Monza acaba as rodadas europeias, é só rodada americana e das pistas árabes, aí ele vai voltar aí bem. Podem anotar, a partir do momento que ele sair do continente europeu, o Kimi Antonelli vai voltar a correr bem, é inacreditável. Eu não sei o que acontece, ele é alérgico à Europa, o europeu alérgico a pistas europeias, inacreditável. Mas cara, falando a sério agora, ontem ele tava tendo uma performance boa. Ele tava indo bem ontem, ele realmente estava indo bem, ele tava fazendo uma boa corrida. O grande problema foi que de repente ele decidiu fazer uma manobra extremamente ousada numa curva muito difícil de ultrapassar, especialmente por dentro. Aquela curva, você ultrapassar por dentro é muito difícil. E ele vai lá, o Leclerc ainda, percebendo, o Leclerc ainda joga o carro quase todo pra fora, mas o Antonelli entra numa situação muito difícil, aquela curva. Você ultrapassar por dentro é muito difícil, porque na hora que você vai sair, você sai muito lento. E pra você conseguir sair bem, pra conseguir sair rápido, você precisa jogar o carro um pouco pra fora. E daí ele joga o carro ali um pouco pra fora, também por conta da inércia ele vai ser jogado ali pra fora. E ele toca no Leclerc, destruindo uma corrida que o Leclerc vinha tendo absurda. Uma corrida ótima que o Charles estava tendo. Joga o Leclerc no muro e arrebenta com a corrida dele também. Porque apesar dele ter acionado automaticamente um safety car, e ele parou e voltou bem na corrida, ele leva os 15 segundos. E ele até teria terminado dentro da zona de pontuação se não tivesse tido o segundo safety car por conta do Lando Norris. Ele teria aberto 15 segundos ali tranquilamente, mas por conta do safety car que foi causado pelo Lando Norris, ele acaba sendo jogado lá pro fundo do pelotão. Assim, se não fosse o segundo safety car, a gente poderia até estar tendo uma discussão diferente, né, aqui, né? A gente poderia até estar falando como ele foi um vencedor por ter terminado bem na corrida, ter pontuado, ter sido consistente apesar da panca, mas a panca e o safety car no final jogaram ele lá pra trás. Assim, eu não acho que ele seja péssimo como estão pintando, ainda assim a gente tá falando de um cara de 19 anos que tá na primeira temporada dele na Fórmula 1 tentando calçar o sapato de alguém que era o Lewis Hamilton, né, na Mercedes. Ele tá tentando colocar o sapato de um heptacampeão do mundo ali
E é extremamente difícil você entrar nesse lugar. Ele vai ganhar esse destaque exatamente por ter entrado como prodígio, nesse novo Hamilton, mas por ele ter entrado direto na Mercedes. Porque se você pega casos como o do Verstappen, nos primeiros anos dele lá na Toro Rosso, ele errava muito e fazia muita cagada. Mas ele tava na Toro Rosso, e tudo bem, você pode errar na Toro Rosso. O Antonelli, ele chegou numa Mercedes, cru do jeito que ele chegou. E os erros dele vão ser amplificados por conta de ser uma equipe que almeja coisas grandes, que tá disputando o segundo lugar no Mundial de Construtores, sabe? Então, assim, é algo que vai ser amplificado. Ele tá no primeiro ano, eu não acho que seja justificativa de falar que ele é ruim, que ele é péssimo, que foi um erro ter subido, exatamente porque ele já teve grandes corridas como aquela da Austrália, como aquele P3 no Canadá, e eu acho que ele vai ter outras grandes corridas ainda nessa temporada. Né? Eu acho que ele vai ter grandes corridas nessa temporada ainda. É só que os erros dele vão ser amplificados porque ele ainda comete erros muito bobos de um piloto inexperiente que tá cru na Fórmula 1. Isso é verdade, ele tá muito cru pra Fórmula 1. Mas ele já tá ali. Voltar pra trás, tirar ele de lá seria um impacto gigantesco e negativo na moral dele. A Mercedes comprou essa briga, agora tem que deixar ele lá por uns 2, 3 anos pra ele pelo menos atingir o nível mínimo de Fórmula 1, assim, pra que ele não cometa tantos erros, né? Porque assim, pilotos não entram mais na idade dele, né, na Fórmula 1. O normal é o piloto de entrar a partir dos 20 anos, alguma coisa assim. Ele entrou com 18. Hoje ele tá com 19, mas ele entrou com 18. Então, ele tá muito cru ainda. Ele tem nível, habilidade e talento estão lá, mas ele tá muito cru e comete esses erros bizarros, como a gente viu aqui na Holanda. Vencedor, Lance Stroll. Mijou na cara de todo mundo aqui, tá? De mim, de você, de todo mundo aqui, o Lance Stroll pegou e mijou na cara de todo mundo. Temos que dar a César o que é de César, né, velho? Pô, o Stroll foi péssimo o final de semana inteiro. Aí ameaça chover ou vou ligar o modo Senna. Acabou, é isso, né? Simplesmente Lance Stroll. O cara largou lá do fundo por conta da panca na classificação. Termina a corrida, ninguém sabe como. Ele ativou o modo George Russell, sabe? Does nothing P7. No caso ele P7, né? Pra ele é o máximo ali. Num final de semana que a Aston tava bem, apesar de ter ido mal na classificação em geral, né? O Alonso ter caído em 10º lugar e ele nem ter passado do Q1 por conta da panca. Mas ele vai lá e termina em 7º lugar. Os dois carros da Aston pontuam também. E é um bom final de semana pra Aston Martin no geral. Bizarro. Ele também, claro, se beneficiou muito por conta da mesma coisa. Eu boto ele na mesma lista do Berman. Ele se beneficiou muito por conta de paradas na hora certa, safety cars que ajudaram. Mas insano, cara. Eu não tenho o que comentar. Eu só precisava botar ele na lista aqui de vencedores porque ele apareceu em P7 ali do nada. Perdedor, Ferrari. Agora eu vou fazer um segmento separado, né? Eu falei do Hamilton, agora eu vou falar separado da Ferrari. Porque não tem como não colocar a Ferrari aqui como perdedora. Um final de semana que eles estavam bem, e especialmente pensando que eles estão na briga pelo P2 dos construtores, que financeiramente falando é muito importante ainda. Então é uma briga que tá ativa e que tá viva entre Mercedes e Ferrari. E é no final de semana que eles estavam com os dois carros na zona de pontuação. O Hamilton bate no muro e o Leclerc é batido no muro pelo Antonelli. E respondendo aqui um mistério que teve, eu esqueci de gravar isso durante o vídeo, apesar de estar no meu roteiro, eu só fui burro e pulei essa parte. Mas o celular, né, depois da batida, o Leclerc ele vai ficar sentado lá, vai farmar a aura dele. Mas o que mais chama atenção naquele momento foi que ele pegou um celular e começou a falar naquele celular como se fosse dele, mas ele não podia ter trazido o celular dele porque não tinha como atravessar a pista ali. Aí a dúvida foi retirada, porque o que aconteceu, um dos fotógrafos lá que estavam ali licenciados para estar naquele momento é amigo do Leclerc, se chama Antoine, e emprestou ali, entregou o celular pro Leclerc. Então tá aí, tá a explicação. Um dos fotógrafos que estava ali na pista é amigo do Leclerc e entregou o celular para ele. Foi daí que surgiu então o bendito do celular que o Leclerc estava usando no meio do aura farming dele. O carro da Ferrari parece que claramente não tá no mesmo nível que tava no antes da pausa de agosto, mas ainda estava lá para pontuar. Era um carro sólido para estar na zona de pontuação. No final ali o Leclerc estava muito bem, ele faz aquela ultrapassagem maravilhosa para cima do George Russell, que vai estar ali naquele prêmio de final do ano da F1, né, de ultrapassagem do ano, com certeza vai estar lá, uma ultrapassagem muito bonita, complexa também, do George Russell não, do Leclerc pra cima do Russell. Nossa, que dificuldade de falar essas palavras, gente. Mas o Leclerc tava muito bem, o Hamilton tava consistente, era um final de semana pra pontuarem com os dois carros e manter ali a vantagem. Por conta de tudo, o Kimi Antonelli ainda não pontua, então dos piores, dos males não é o pior, né? Ainda assim, o George Russell consegue uma boa pontuação, termina em 4º lugar e diminui essa diferença da Mercedes pra Ferrari. Então assim, cara, nem quando a Ferrari tá decente, ela consegue terminar bem. É inacreditável, parece que
No final do ano, eu recebi uma indicação de um inscrito, me fugiu o nome dele agora, mas quando eu for fazer o vídeo eu dou os créditos corretinhos pra ele, eu salvei aqui a print também. O inscrito me mandou uma mensagem no Instagram com uma sugestão de vídeo, pra pegar no final do ano e fazer a comparação, né, de quantos pilotos apareceram mais em vencedores, quantos pilotos apareceram mais em perdedores. Eu tenho certeza que Ferrari tá disputando o título de mais perdedores desse ano, porque é inacreditável. Quantas vezes, mesmo quando o final de semana tá bom, e quando não é culpa da Ferrari, dá tudo errado pra Ferrari, cara. Parece ter alguma coisa rondando aquela equipe, velho. Quando não é culpa da Ferrari, ainda assim dá tudo errado pra Ferrari. Monza, final de semana que vem, casa da Ferrari, eles costumam ir bem. Vamos ver se isso muda um pouco a maré lá. Vamos ver se realmente dá uma lavada, alguma coisa boa acontece com a equipe. Mas é bizarro o que acontece com a Ferrari, cara. Nem quando eles estão bem, eles terminam bem. Vencedor, Alex Albon. Cara, a gente brinca, né? A gente fala da questão da Haas, que é Ocon classifica atrás e termina na frente do Berman. A gente brinca com isso, apesar dessa corrida não ter acontecido isso, né? Mas geralmente o Ocon classifica aqui atrás, o Berman aqui, daí termina a corrida, o Ocon tá aqui. Na Williams é o contrário. O Sainz classifica aqui, o Albon aqui, termina a corrida, o Albon do nada aparece lá na frente também. Mas foi uma grande corrida do Albon, que larga de 15º lugar, logo na largada. A largada do Albon foi espetacular. Ele já largou e pulou de 15º para 10º. Logo na primeira curva ali, nas primeiras curvas, ele já estava em 10º lugar. Ele já se botou na zona de pontuação nas primeiras curvas, considerando o Zandvoort, que é uma pista extremamente difícil de ultrapassar. Então foi um trabalho absurdo. E a Williams é muito difícil de ultrapassar também por conta da característica do carro, né? De ser um carro muito veloz de reta. Então é um carro que você precisa de uma longa reta para conseguir ultrapassar. Zandvoort não tem isso. E daí o Albon foi se beneficiando dos acidentes. Lawson e Sainz ganha posição. Lewis Hamilton abandona, ganha posição. Leclerc abandona, ganha posição. Você tem o abandono do Norris, ganha posição. Ele foi só se aproveitando. Ele garantiu o 10º lugar dele, garantiu o pontinho. Aí o pessoal foi caindo fora, ele só tava ali pra ganhar as posições. E foi ganhando as posições, uma a uma. Então, cara, foi uma grande corrida do Albon, especialmente por conta da largada. O resto, a 5ª colocação, foi mais a sorte favorecendo ele do que qualquer outra coisa. Mas assim, ele teve o mérito de largar muito bem e estar em 10º lugar e estar na posição correta para que quando os desastres fossem acontecendo, ele fosse ganhando as posições, entendeu? Merecidíssima 5ª colocação e que coroa mais uma vez ali esse final de semana espetacular dele. E coroa mais uma vez esse papel de liderança dele da Williams. Com uma Williams, ele tá empatado com o Kimi Antonelli no Mundial. Ele só não tá na frente do Antonelli por conta do Antonelli ter pego um pódio, mas assim, ele tem a mesma pontuação de uma Mercedes. Ele poderia estar em 7º lugar nesse Mundial com uma Williams. Então, cara, até agora o trabalho do Albon é um absurdo e mais uma vez ele é vencedor na corrida. Por fim, o último perdedor aqui do nosso vídeo é a Sauber. O áudio deve estar um pouco diferente porque o programa de gravação que eu uso parou de gravar, eu sem querer esbarrei na tecla de pause em algum momento, na barra de espaço, e parou de gravar no meio desse segmento, então eu tô refazendo aqui depois na edição que eu tô percebendo isso que aconteceu. Mas basicamente o argumento que eu trago é de que a Sauber teve ótimos finais de semana antes da pausa de agosto. Você teve grandes corridas, especialmente por parte do Bortoleto, que fez uma grande prova na Bélgica, fez uma grande prova na Hungria. O carro estava claramente lá para ele conseguir disputar e brigar pela posição de terminar nos pontos. O Gabriel estava fazendo grandes provas. E o Nico, apesar de estar tendo uma dificuldade de se classificar em todas as últimas provas, ele vem tendo muita dificuldade até mesmo de sair do Q1. E quando sai, não consegue passar do Q2, mesmo quando o Gabriel ia até o Q3. Vai chegar no Q3 de Sauber, já é um a mais. É um carro que é para tentar chegar ali no Q2, claramente. Agora, no GP da Holanda, claramente o carro não tava lá. Para se classificar, o Gabriel mais uma vez consegue levar pro Q2, o Nico cai no Q1, mas ele não consegue colocar o carro numa posição melhor que P13. A gente ficou mal acostumado por conta da maré de boa sorte. A gente ficou mal acostumado por conta da boa fase da Sauber, mas ainda é um carro meio de pelotão. Eu falo isso, né, até no vídeo de previsão, eu falo isso no vídeo de treinos livres, ainda é um carro meio de pelotão, e carros de meio de pelotão são inconsistentes. Vão ter pistas que vão ser muito boas, vão ter pistas que vão ser muito ruins. E Holanda foi uma pista muito ruim. Então eu coloco a Sauber como perdedora, especialmente pela maré de boa sorte, por quão bem a Sauber estava vindo, podendo entregar um carro capaz do Bortoleto fazer as grandes corridas que fez na Bélgica, especialmente na Hungria, para chegar nessa situação deplorável que o carro claramente não tinha chance de pontuar. E sobre a estratégia, eu vou defender mais uma vez, eu não acho que a Sauber errou na estratégia. O carro não ia pontuar. O Nico e o Bortoleto não iriam pontuar, isso era evidente, o carro não tinha condição de terminar na zona de pontuação. Então, eles segurarem o Gabriel, não pararem ele durante o safety car, foi um tiro no escuro. Fala, tipo, a gente já não vai pontuar em situação normal. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa que todo mundo, a gente não vai pontuar. Então vamos arriscar uma coisa diferente, vamos segurar o Gabriel com o pneu velho, ver se ele consegue se segurar ali na pista. Não deu certo, era muito difícil que desse, mas era uma aposta que eles tinham que fazer, não erraram nisso. E o Gabriel volta pro fundo do pelotão, beleza, mas era uma corrida que ele já não ia pontuar mesmo, então
pelo menos eles tentaram alguma coisa diferente e não deu certo. E com certeza é um final de semana pra se esquecer da Sauber. Mas aí tá, vencedores e perdedores do GP da Holanda de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar aí nos comentários se você gostou, não gostou, o que você mudaria do que eu falei aqui no vídeo. Sempre quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.